Eu posso iniciar uma questão que fiquei... como nós chegamos até esse cenário de guerras hoje, né? Que eu gostaria de ouvir um comentário da senhora em relação a isso, porque no século XIX, pelo menos para a gente, parece mais claro hoje, não é? Desse embate. Mas hoje, por estarmos completamente imersos nessa, não é? E também por esse desenho que a senhora fez da cidade, não é? Que é muito mais plural, com interstícios, há uma porosidade, não é? Que é perfeito isso, mas nem por isso escapamos também desses cenários de guerras que se colocam hoje, sobretudo mediada por uma tecnologia, não é? Que está cada vez mais difusa, não é? No cenário. Só essa questão, mas tem um colega ali também. Boa tarde, Maestro. Obrigado pela apresentação, por trazer todo esse material. Me chamo Michel, sou doutorando em Geografia. No caso, já desde no início da apresentação, quando você fala de aceleração do ritmo, porque eu tento justamente trabalhar como ritmo-análise, como ritmos da cidade, e me interessa essa ideia de insegurança psíquica, porque tem um livro do Bachelard que fala justamente dos ritmos, e é bastante inspirado por aplicações psiquiátricas. Na verdade, a inspiração do autor que ele usa é aplicado à psiquiatria, mas ele, na verdade, nesse livro, ele dialoga com Bergson sobre memória, continuidade, descontinuidade. É um tema que me interessa bastante, porque justamente como eu não consegui entender. Não, você fala de aceleração do ritmo, isso acentua uma sensação de insegurança psíquica. Certo. Eu vou tentar articular minha fala, hein? Só que eu falo que o Gaston Bachelard, ele fala justamente de ritmos num dos livros dele, da ritmo-análise de um autor português, lá no Rio, como aplicação em relação ao fluxo da consciência. Justamente para, de certa maneira, um pouco a ideia da Nise Silveira de tratar doentes psiquiátricos de maneira sem remédios. Isso é um ponto, um comentário. Mas aí eu vou chegar... Desculpe pelo sotaque. Vou chegar à pergunta. Tem um autor também francês, Bruno Latour, que tem um texto bem interessante que se chama Cognição e Visualização, onde, na verdade, justamente ele faz a história das inscrições e toda essa ideia da sociedade do controle se instaurando através da maneira como a gente agrega as informações, fala dos exploradores, da pintura holandesa, da paisagem, das imagens, mas ele chama de móveis imutáveis, como quem controla a agregação desses dados, aos poucos tem um olhar diferente sobre o real e conseguir, na verdade, encontrar pontos de controlar mesmo o campo que ele quer, que é um pouco, na sua fala, a história do urbanismo, assim, de certos traços, assim, dessa ideia higienista, sanitária. Então, chegou finalmente na pergunta, porque, na verdade, juntando esses dois aspectos dos ritmos, dessa aceleração do ritmo e da insegurança psíquica que você levantou, que eu achei bem interessante, que é um tema que o que me interroga muito hoje em dia, que você também levanta, através dessa ideia de cidade sem guerras e nessas palavras finais, esse meio das novas tecnologias, porque hoje em dia, na verdade, a gente fornece muitas informações sobre a formação do que no urbanismo deve se falar bastante de cidade inteligente, né? A cidade interconectada, tudo relacionado. Mas isso, de certa maneira, faria parte um pouco dessa história do urbanismo que você retrata, mas ao mesmo tempo, como eu não queria pensar, refletir só pensando no lado perigoso do uso das tecnologias, enquanto a gente usa, e que é um progresso também, pensar a história do urbanismo como
paralelamente ao que você expõe, como a gente poderia pensar também todos os avanços em termos de hoje em dia também se pensa de cidades mais de convívio, de encontro, dentro dessa história do urbanismo, e hoje em dia também no uso dessas novas tecnologias a nosso favor, ao favor do convívio. Isso. Não sei se deu para entender. Acho que ele está pensando... Está funcionando? Tá? Pronto. Pronto. Olha, eu não sei se eu consegui entender direitinho o que você quis dizer. Eu vou tentar falar. Eu não quero, de forma alguma, eu acho que deixar muito claro isso, que o urbanismo tem como é que se diz, uma base que só visa esse tipo de intervenção, né? Eu acho extremamente claro que é importante. Eu vejo aquela ruptura que foi feita na cidade de Paris, e o que eles utilizavam na época era a ideia de que Paris foi cortada a golpe de sabre pelo Haussmann, né? Quer dizer, pá, e que eles não se preocuparam com nada. Quer dizer, mas a única forma de se intervir numa cidade é essa. Quer dizer, eu acho assim, quer dizer, a grande invenção que eu acho que veio, não é o Jeremy Bentham o único que pensou isso, mas ele pensou e teorizou sobre isso, que é a ideia de que você pode disciplinar as pessoas de uma forma indutiva, sem ser através do raciocínio, né? Através da organização do espaço, por exemplo, da forma como as ruas são dispostas. Por exemplo, um elemento que na época foi pensado como extremamente importante para disciplinar o caminho do trabalhador da casa, do trabalho à casa, foi o transporte coletivo, porque pelo transporte coletivo você é vigiado. Você toma o ônibus no lugar, ou a carroça, ou a carruagem, sei lá, era ainda um bonde puxado a cavalo, né? Que num lugar e desce no outro. Quer dizer, você tem o controle pontual do caminho, do percurso que aquele trabalhador fez. Por quê? Porque eles querem evitar que ele passe pelo bar e pelo bordel, e que ele deixe o dinheiro lá, ou que se contamine com sífilis, etc. Né? Quer dizer, tem uma... Você vai dizer, isso é ruim? Eu não sei fazer uma avaliação. Na verdade, eu não quero fazer uma avaliação moralista disso. Eu tentei trazer uma ideia de que aquilo que a gente vive hoje, e que às vezes a gente não se dá conta, também no século XIX eles viveram sem se dar conta de que tudo isso estava acontecendo. Quer dizer, existiam grupos de pessoas que faziam isso de uma forma muito intencional. Eu não vou dizer que o Henry Mayhew, ou que o Henry Roberts, que é aquele arquiteto que faz a proposta das casas operárias, ele estivesse fazendo aquilo porque queria prejudicar os operários ou qualquer coisa. Não, a ideia dele era de que os operários mereciam uma habitação saudável, organizada, e que, claro, a ideia sanitária é moralizadora, não resta dúvida. Então, esse elemento, ele é um pouco a base do urbanismo. Quer dizer, você induz as pessoas em determinados comportamentos. Ou seja, se você faz uma rua de mão única, você vai impedir que ele volte. Se você faz uma via carroçável só para ônibus, o ônibus vai andar por lá. Quer dizer, são decisões que fazem parte da vida da gente, que a gente não se dá conta que tem um princípio básico, que é aquele princípio benthamita dos custos-benefícios. Quer dizer, quanto mais rápido você vai conseguir fazer um percurso de A a B, né? Quer dizer, e a gente não se dá conta, a gente fica contente, porque nós perdemos a ideia de que pode haver prazer no percurso. Nós só queremos ir de um ponto para outro. É essa a nossa... Quer dizer, quando você pega um avião, não é isso que você quer? Ir o mais rapidamente possível
para um outro lado do mundo que tem milhares de quilômetros de distância. Quer dizer, você, enquanto que a viagem de navio levava um tempo muito grande, você tinha um controle, ou a viagem, outro tipo de viagem, os carros cada vez mais velozes, pegando estradas cada vez melhor pavimentadas. Quer dizer, é um pouco essa a ideia. Eu não sei se ela tem um lado extremamente sedutor. Né? Quer dizer, o urbanismo é muito sedutor, porque ele apresenta imagens do que pode ser a aplicação de um projeto, que mostra como aquilo vai ficar muito bonito e muito agradável de se viver. Eu acho que tem esse lado sedutor, que ao mesmo tempo é complicado, porque um pouco aquilo que eu tentei mostrar aí na última entrada, que também eles começaram a trabalhar no século XIX, através da psicologia, através depois da psiquiatria, que era uma coisa muito cara, mas enfim, a psicologia foi muito trabalhada. Teve um período que os traços fisionômicos, não precisava nem ir até o lombroso, mas enfim, muitos médicos começaram a definir as características físicas das pessoas, mostrando que existia inclinação para a criminalidade, por exemplo, entendeu? Quer dizer, você estabelece uma correlação. Existia certa característica física nas mulheres que as predispunham à prostituição. Tá? Quer dizer, isso tudo foi feito dentro de prisões, através do sistema da prostituta de carteirinha. Eles faziam exames ginecológicos, exames do corpo, do rosto, etc. E chegavam a uma série de conclusões. Quer dizer, tem um lado que é esse que é uma aspiração do paradigma burguês, de não deixar nenhuma coisa desconhecida, nada deve escapar, tudo tem que ser conhecido, colocado no seu escaninho. Né? Hoje de manhã, a Jeanne Marie estava falando dos espaços vazios que as crianças brincam. Eles estão tentando acabar com esses espaços, não tem mais. Né? Aí na tese de ontem, do Jardin Partagé, né, dos pequenos jardins, muito dessas ideias de que pequenos espaços são ocupados. Eu tive uma experiência muito interessante no norte da Itália, em que, na beira das estradas, você tem tudo cultivado. E são proprietários privados que têm acesso a um pequeno terreno que faz uma horta, que faz um pequeno pomar. Né? Não pode ter espaço nenhum que não tenha um tipo de utilidade, nem que seja a utilidade, seja o prazer de fazer um belo jardim com belas flores. Mas tudo tem que ter uma utilidade. Não sei se eu consegui dar uma resposta. A tua pergunta é muito enorme. Eu acho que o que eu quero dizer é que eu não quero demonizar, eu só quero mostrar as bases daquilo que diz respeito àquilo que a gente faz. Eu falei um pouco da questão do cenário de guerra. Hoje. Como avaliar hoje esses processos também? Pois é, ele tinha falado, sim, logo quando ele comentou esses processos hoje. Eu acho que eles só aumentaram de dimensão. Né? Quer dizer, a gente tem cada vez mais esses aparatos. Eu, outro dia, fiquei bobo, fui entrar no prédio do meu médico ginecologista e fui fotografada, tive que mostrar a carteira, um documento. Eu falei, gente, mas o que tem aqui dentro de tão precioso nesse prédio que você tem que ser fotografada e tem que mostrar o documento de identidade para entrar? Né? Então, isso é uma coisa evidente que é um desconforto. Né? Quer dizer, eu acho que esse excesso de vigilância está causando um desconforto hoje na gente. Quando a gente sabe, você está numa estrada que é 120 km por hora, o máximo que você pode correr. Eu normalmente me mantenho a 120 por hora porque eu não quero ser multada. Não é? Outros tentam correr e ficam tentando sempre memorizar aonde estão as câmaras de vigilância. Tá?
As câmeras de vigilância nas estradas, eu não sei, pelo menos nas estradas de São Paulo, elas são não só para controle de velocidade, mas para controlar os carros que passam pela rodovia. E eles conseguem, através dessas câmeras que estão muito mais altas do que as da velocidade, controlar a chapa. Aí eles ficam sabendo se aquele carro que passou pagou o imposto, pagou IPTU, né? Se ele pagou o imposto, se ele não é carro roubado, etc. Todo carro que passa numa ferrovia de São Paulo, ele é monitorado, tem gente vendo. Né? Quer dizer, quando eles mostraram, eu acho que na época das Olimpíadas, eles mostraram um grande painel como uma coisa maravilhosa da técnica que controlava N coisas do Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, e eu não sei se a gente se dá conta de que essas câmeras de vigilância vigiam a gente, sim, e vigiam o ladrão. Só que eles só pegam o ladrão depois que eles nos roubaram. Eles não servem para evitar que o ladrão nos roube, a não ser que ele se sinta tão tolhido por achar que tem câmera de vigilância em todo lugar. Mas não é interessante? Ele é um dispositivo utilizado pela polícia para reconhecer quem fez, né, quem estava nas manifestações, quem quebrou vidro. Quer dizer, é um dispositivo de vigilância que atua depois. E que, na verdade, eu acho que causa desconforto quando ele é muito presente, quando a gente vê. Senão, eu acho que nós estamos tão imersos nele que a gente... Sabe quando você usa qualquer coisa da internet, depois você não começa a receber um montão de recados? Eles querem te vender tudo pela internet. Você entra para saber alguma coisa, aqui do lado vai saindo uma série de propagandas. Sabe, eles perguntam, nós sabemos onde você está. Eles se localizam através do teu celular, através da sua entrada na internet. Então, eu acho que isso acaba causando um desconforto, mas nós vivemos numa sociedade onde aquilo que foi proposto pelo Bentham para lugares onde acumulava um grande número de pessoas, se tornou o nosso cotidiano. Nós vivemos numa sociedade de vigilância. Eu acho que isso o Foucault acertou muito direitinho. Quer dizer, são muito poucas as brechas que permitem que a gente consiga fugir desse desconforto. Aquilo que era pensado para ser conforto, ele também causa desconforto, um doloroso desconforto. Paola. Eu esperei antes de perguntar para, né, não monopolizar a palavra. Eu queria perguntar exatamente o fim dessa sua resposta agora sobre esses desvios dos controles, né? É claro que a emergência do urbanismo como campo disciplinar, como campo de atividade profissional, está ligado à vigilância, como ficou bem claro, né? A gente passa, como o Foucault diz, uma sociedade disciplinar para aquilo que o Deleuze fala da sociedade de controle. Acho que tem uma diferença aí muito grande, né? Uma sociedade disciplinar que pensa o espaço, que modifica o espaço para controlar e disciplinar os corpos, e uma sociedade de controle com essas câmeras que já não passa mais a questão tanto pela uma modificação espacial, né? É um outro tipo e está muito mais ligado a uma produção de subjetividade, etc., que é muito mais complexo, né, do que a ideia inicial de Bentham, né, que o Foucault traz. Agora, e os desvios disso tudo? Porque esses desvios também sempre aconteceram, tanto numa sociedade quanto na outra, né? E me parece que a historiografia ainda olha muito pouco para esses desvios, né, dessa sociedade disciplinária de controle. Era um pouquinho sobre isso que eu queria que você falasse um pouco mais. Olha, eu acho que se tentou fazer um pouco com a história upside down, né? Fazer um pouco essa história daqueles que tentavam fugir do controle, que tentavam sair do controle. Até que eu acho que foi organizada as trade unions e as formas de organização operária, que
de certa maneira, trazem o operário para o campo das reivindicações, né? E tanto nos países que eu estudei um pouco mais, eu acho que a gente pode pensar na Inglaterra, pode pensar na França, mas pode pensar em outros países, mesmo no Brasil, com certeza, o acesso à política é a forma pela qual você vai eliminando os desvios. Quer dizer, a ideia de que quando você dá direito à voz, que era, como eles diziam no século XIX, né, o voto era declarado pela voz, você não só traz a pessoa para a plena humanidade, mas você traz ela para a sociedade civilizada. Então, você elimina um desvio com isso, né? É muito interessante, se você pensar, isso é um dispositivo, eu acho que é disciplinar, e que depois, hoje em dia, na época, era bastante disciplinar, porque se você pegar, por exemplo, John Stuart Mill, em meados do século XIX, ele vai fazer a proposta de que sejam dado voto universal, né, masculino e feminino, tá? O que, na época, era impensável para a Inglaterra, tá? Qual é o argumento que ele leva para o parlamento? Que aquele que não tem direito à voz age com a violência. Que se você trouxer o trabalhador para o campo da política e der direito à voz, ele não vai mais agir com violência, não vai sair na rua fazendo riots, né? E você vai ter esse controle, porque dentro a política tem regras. E ele vai estar dentro dessas regras reivindicando. Isso é um imenso atrativo, tanto para o trabalhador, né? Ele não consegue, de forma alguma. Ele faz uma proposta que é muito interessante, que agora, com toda essa questão aí da eleição do Trump, veio muito para a minha cabeça. Que como ele não podia propor, né, quer dizer, um sufrágio universal masculino, do jeito que nós temos, por exemplo, no Brasil, tem na França também, porque a grande maioria ia ser dessa população pobre, menos instruída. O que ele propõe? Ele propõe o voto de qualidade. Então, a ideia de que eu não sei se eles iriam fazer um exame, ele não chega a esses detalhes, mas a ideia era, primeiro, acabar com os burgos podres, que eram alguns núcleos do interior da Inglaterra, que tinham muita força no parlamento e pouco contribuiu em termos de dinheiro para sustentar toda a máquina do governo ou a própria sociedade, fazer com que as pessoas instruídas tivessem um voto que valesse, digamos, 5. As que tinham um pouco menos de instrução valiam 4. As que tinham... E assim até 1. Para aqueles que tinham pouquíssima instrução, só sabiam ler e escrever, que era o que se propunha para o trabalhador. O trabalhador, se você pega o Adam Smith, ele vai dizer, ele tem que aprender. Nós temos que pôr o trabalhador na escola, porque a divisão do trabalho embrutece o homem, faz com que ele vire um mecanismo, faz com que ele vire quase que vire um macaco, porque ele vai ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa, e ele vai perder a inteligência do processo como um todo que o artesão tinha. Então, para você devolver racionalidade a esse homem, você tem que colocar ele na escola, fazer ele aprender a ler e escrever. Ler e escrever. Matemática, somar e diminuir. Não precisa ir muito mais do que isso, que pode ser perigoso. Mas esse mínimo, sim. E ler é muito importante, porque existe toda uma incitação à leitura da Bíblia, as escolas dominicais. Tá? Então, a proposta do John Stuart Mill é essa, que é a proposta dos pais fundadores nos Estados Unidos, e que a eleição norte-americana é feita até hoje assim. Não existe sufrágio universal nos Estados Unidos, não é verdade? Então, e foi feita exatamente por isso, porque não se queria dar voto à
ralé. Eles não estavam nem preocupados com os escravos, nem nada, entendeu? Quer dizer, uma vez eu perguntei para um colega meu, norte-americano, que é muito irônico, Michael Hall, eu acho que a Jeanne-Marie conhece. Michael, como é que o Jefferson resolveu o problema de ter uma democracia com escravos? Ele falou, ele tinha muitos escravos, então ele se sentava no escritório dele e ficava escrevendo a Constituição norte-americana, olhava e falava, puxa, como meus escravos trabalham bem e me deixam sossegados aqui trabalhando. Quer dizer, não tinha preocupação nenhuma, escravo não era gente. Quer dizer, a ideia que o norte-americano carrega na hora da fundação da sociedade é a ideia que o Locke tem, entendeu? Quer dizer, aquele que trabalha no campo são seres semi-racionais, porque eles estão o tempo todo voltados para a terra, e a única preocupação deles, quando eles olham para o céu, é ver se vai ter geada, se vai chover, se vai ter alguma coisa que prejudique o cultivo deles ou ajude o cultivo deles. Eles não têm pensamento projetivo, e é necessário ter pensamento projetivo para ser política, porque a política é projetiva. Você projeta leis que têm que durar. E as leis que você projeta porque você quer inibir determinado tipo de comportamento. Então, você faz a lei, você analisa e faz a lei, você fala, mas por quê? Porque você sabe que tipo de sociedade você quer organizar. Então, você faz a lei. Então, a lei, às vezes, leva muito tempo para ser realmente obedecida, porque você tem que mudar costumes. Mas, na verdade, todo princípio legal tem, na verdade, esse tipo de questão. Então, a minha ideia é que esses desvios, eles vão sempre existir, mas eles também vão ser vigiados. É muito difícil fugir dessa sociedade de controle, como você estava falando agora. Eu acho, pelo menos, infelizmente. Posso mais uma? Não. Estela, primeiro eu quero dizer obrigada pela fala. Quero um pouco só assim também reforçar o que o Washington falou no começo. Eu acho que esse livro, o seu livro sobre Londres e Paris é um livro iluminado. Assim, acho que a gente lê a pobreza do século XIX de fato com outros olhos. Assim, é um livrinho poderoso. É daqueles livros que você fica com vontade que ele fosse enorme, mas ele é um livro pequeno e, no entanto, não podia tinha limite de páginas. Pois é, mas assim, ele é muito inspirado, sabe? Muito inspirado. E eu digo isso porque eu também já passei por esse livro em fases diferentes, assim, no começo dos anos 80 e também no começo dos anos 2000. Eu voltei a ele porque me pareceu, pela primeira vez, e eu já estava lecionando História da Arquitetura, História da Cidade, e já um pouco de planejamento urbano também, há um tempo, e me pareceu naquela altura, assim, no começo da década dos anos 2000, que a cidade brasileira tinha chegado a um momento tão particular em termos de complexidade, que a mim pareceu impossível olhar para um modelo europeu para explicar a pobreza brasileira, por exemplo. A gente tem relações tão tensas, a gente tem uma configuração de forças políticas e de forças sociais tão específicas, materializadas no espaço, que me pareceu, pela primeira vez, que a história do urbano europeu não servia mais. E de lá para cá, essa minha percepção, ela só ficou mais aguda. Assim, eu acho que a gente tem tratados incríveis sobre urbanismo, acho que a gente tem críticas incríveis, né? Os nossos modelos teóricos vêm muitos com reflexões sobre o século XIX, sobre esse momento da metrópole que é crucial para a vida no planeta, mas eu acho que a cidade brasileira desafia todos os nossos modelos filosóficos, os modelos sociológicos que nos ensinaram sobre a história da cidade. Então, eu fico pensando, quando você diz ali que eu acho que é uma análise brilhante, mas eu fico tentando entender de verdade o que você quer dizer com racionalidade transdisciplinar, universal, se a gente pensar numa cidade nas proporções, né, no gigantismo das nossas cidades, e em
cidades que eu tendo a concordar com a Paola, assim, as exceções são a forma da cidade, né? O informe, o disforme, o que excede. Então, fico pensando o que vai significar, de um ponto de vista da produção do pensamento sobre a cidade, o que significa de verdade uma racionalidade que pode ser encontrada nessa cidade brasileira, sabe? E qual é a transdisciplinaridade possível? Porque eu estou derretendo. E qual seria essa transdisciplinaridade possível? Sei. Porque acho que a gente tem um problema difícil de enfrentar, né? Mas eu ainda não consigo. Assim, eu fico vendo o quanto a gente tem uma perspectiva, o quanto a gente pode prospectar o futuro da história do urbanismo, ou da história do planejamento urbano, ou da história da cidade, por meio das experiências cotidianas urbanas que a gente faz aqui nesse país, né? Essa minha pergunta é só porque eu tenho cada vez mais dificuldade. É porque eu tenho muita dificuldade de continuar ensinando história do urbanismo como eu ensinava nos anos 90, sabe? Muita dificuldade. Porque eu acho que a experiência que os nossos alunos fazem da cidade, ela é distante, anos-luz, da experiência da pobreza do século XIX europeu. E é distante, inclusive, das cidades norte-americanas. Então, eu acho que eu, professora, eu vivo um impasse, né? Claro que a gente pode trabalhar com análises fragmentadas, etc., mas eu acho uma dificuldade, sabe? Por isso que eu acho que, assim, queria te ouvir um pouco sobre que ensino é esse. Tá. Eu concordo com você. Transdisciplinar não tem como, porque é a base da coisa que se você pensar, você fala assim, olha, como é saturado o pensamento urbanístico de termos médicos, artérias da cidade, intervenção na cidade, tem tanto termo que você não calcula. Uma vez eu fiz um levantamento dos termos médicos, eu acho que o Philip Gunn e a Thelma fizeram uma vez essa relação da biologia com os termos que são usados no urbanismo. Então, é transdisciplinar fundamentalmente, sabe? Quer dizer, ele tem essa concepção médica, né, de que você precisa tratar os corpos, e essa ideia de que você vai do corpo para a cidade pensando como um organismo. Então, essa é uma concepção muito forte que você encontra de cidade ainda no século XX. Você lê muitos autores que falam da evolução das cidades, etc., que é essa concepção orgânica, não é outra, tá? Então, eu me pergunto, será que mudou tanto o paradigma? A outra concepção é muito a concepção mecânica. Então, virou um monstro mecânico a cidade, né? Quer dizer, ela virou um monstro de tal maneira que adquiriu quase que vida própria, né? Um Frankenstein, digamos. É um monstro que adquiriu vida própria. Como é que você vai lidar com isso? Você tem essa concepção. Isso que você está falando, dessa diferença das cidades brasileiras em relação às cidades europeias do século XIX, é e não é. Em primeiro lugar, tem tempo nisso, temporalidade, quer dizer, o tempo passou, então isso você tem que levar em consideração. Circunstâncias são outras. Circunstâncias são outras, os problemas são outros. O que eu acho que nós não temos condição de dizer é que não fosse tão assustador para eles quanto é para nós hoje essa questão, a situação das cidades que nós nos encontramos. Quando você pega uma cidade como Londres ou mesmo Paris, eu não sei muito dizer quanto que era isso, porque Paris era pequena em relação a Londres, mas você tinha 3/4 de Londres que eram de moradias totalmente depauperadas, que não tinha nem chão. Não é, sabe dizer, é um horror mesmo. É uma questão de temporalidade. Eles tiveram que enfrentar isso na época, enquanto nós tínhamos cidades poucas. Quer dizer, o que nós tínhamos? Salvador, uma grande cidade já no século XIX, até antes. Rio de Janeiro, que vai se tornar no século XIX com a vida da família real, e ela já tinha se tornado capital. Quer dizer, os problemas se colocam na medida em que as cidades vão crescendo. Quer dizer, quando que o problema da doença se colocou para uma cidade como São Paulo, Campinas, etc., no final do século XIX. São Paulo não é atingida pela epidemia de cólera que passa pelos vários portos em meados do século XIX brasileiros, vindos
dessa epidemia de cólera que fez a grande ravagem pela Europa, veio da Índia, passou pela Europa e pelos navios. O navio era o transmissor da epidemia, né? E vários portos, né? Eu tenho vários alunos que estudaram essas epidemias que chegaram em vários portos e entraram nas cidades. São Paulo ficou um pouco fora disso, porque ela estava Campinas também, mas elas tiveram a febre amarela, uma epidemia, principalmente Campinas. São Paulo não teve quase casos nenhum, foram pouquíssimos casos de febre amarela. Mas é aí que começa a preocupação sanitária, que já vinha antes um pouco, mas o quê? Em relação a cemitério, tirar o cemitério das igrejas, pôr os cemitérios num lugar que fosse arejado, mas que o vento não trouxesse os miasmas para a cidade, porque a teoria dos miasmas vai quase praticamente no final do século XIX. A teoria as teorias biológicas da contaminação, elas são alguma coisa que as pessoas brigam muito ainda no final do século para assumir essa teoria do contágio. Que não seja através do ar corrompido, etc., mas através dos micróbios. A teoria bacteriológica, ela custa muito para ser assumida. Então, eu acho que tem essa diferença temporal que tem que ser levada em consideração. É claro que não dá para considerar a cidade brasileira através da forma como se analisava a cidade do século XIX. Mas eu te pergunto, quais são as portas conceituais ou quais são os conceitos que você utiliza para analisar a sociedade brasileira? São tão diferentes assim? A gente ainda patina um pouco nesses. Eu acho que o grande desafio é conseguir sair desse patamar que foi construído e que é uma rede que a gente se enreda nela e tem muita dificuldade de sair. É uma episteme que é difícil olha, se você pegar durante o século XIX, ainda século XX adentro, tudo que você vê, você tem. O pensamento liberal, ele foi constituído contra o Estado, a ideia de que os reis eram de procedência divina e etc., e do poder divino dos reis. Então, você tem a grande discussão, todo o primeiro volume do Locke é uma crítica a a ideia desse homem que era o imbuído do rei na terra, tá? Tanto que o rei não podia deixar de existir. Morreu um rei, o outro já tinha que assumir no mesmo momento, tinha que estar vivo porque era uma figura da representação de vida na terra. Essas concepções, depois você tem o Locke que faz essa crítica e vai dizer, não, foram indivíduos que resolveram entrar em sociedade, formar a sociedade e não querem saber dessa sociedade que é a lei do mais forte. Eles querem não mais o escudo, mas eles querem leis servindo de escudo. É a lei que vai separar um indivíduo do outro e que vai proteger o indivíduo do outro. O meu direito vai até onde o teu começa, que é o que nós vivemos até hoje. Então, você tem essa proposta. Ele tem essa proposta. Tá? Aí, ele individualiza a sociedade. O pensamento romântico vem e diz assim, não, olha, essa individualização da sociedade é muito dura, é uma invenção. Marx vai dizer que é uma Robsonada a proposta do pensamento liberal da forma como Locke propôs. E o que o pensamento romântico vai propor? A ideia de comunidade, quer dizer, a sociedade é a expansão da família, é a família expandida, né, na tribo, na aldeia e na sociedade. Então, ela tem essa concepção organicista de sociedade, né, o pensamento romântico. Então, você tem essa briga entre essas duas concepções, que você vê até hoje na historiografia. Você encontra na historiografia de cidades, na historiografia do urbanismo, elas estão presentes lá. Pois é, assim, esse é o ponto. Eu encontrei isso no Argan de 70. Pois é, esse é o ponto, assim, fico me perguntando se, não, talvez, assim, isso tudo traduzido para uma ordem material do espaço, se no fundo não tem uma crença do desenho urbano numa ordem que é exclusivamente de uma época de ouro na Europa, que eu não sei qual foi. Fico pensando se a gente não deveria abandonar um pouco hoje, no século XXI, se já não estava na hora da gente reconhecer que esse modelo, ele pode ficar para trás.
no caso do urbanismo, no caso da história do urbanismo, né? Se não estava na hora da gente não sonhar com a ordem proposta pelos urbanistas desde que essa disciplina surgiu, sabe? Porque com essa ordem não diz mais nada para nós. Tudo cai fora, tudo escapa dela. Não diz nada para os europeus também. Pois é, mas para 90% das escolas de arquitetura nesse país, para ficar com o que eu conheço de perto, isso é regra, né? O urbanismo é igual à ordem. Então, como você mesma falou ali, né? O urbanismo mora na sedução dos desenhos e das imagens renderizadas e de uma promessa de Bonner, uma promessa de felicidade, que eu não sei onde que ela mora, né? Mas fico pensando assim, eu entendo o percurso da sociologia, entendo o percurso da filosofia, mas eu acho que o urbanismo é muito lento para enxergar que essa ordem é uma fantasia. Bom, eu não sei, eu não acho que seja lento. Eu acho que é difícil mudar de paradigma. Eu acho que essa é um elemento... Desculpe, eu acho que é um elemento importante. É um pouco essa proposta que eu vim fazer. Será que a gente consegue sair? Eu fiz uma reconstrução totalmente lógica dos várias portas, porque eles me propuseram. Não sou eu que inventei as portas. Foram os próprios intelectuais do século XIX que foram propondo essas portas, entendeu? Quer dizer, eu, na verdade, como historiadora, fui para a documentação e recolhi isso daí, mas eu organizei. Trouxe isso daí no texto todo bonitinho, organizadinho, com PowerPoint e tudo, entendeu? Na verdade, isso não se deu dessa forma tão linear e fácil. Isso tem uma densidade muito grande, né? Quer dizer, isso que eu trouxe é o coco que você põe em cima do bolo, entendeu? Porque tem todo o bolo embaixo, que é todo o processo, que cada um desses... Eu já tive muita vontade de fazer isso, mas eu nunca tive tempo. Transformar cada uma dessas portas num capítulo de um livro. Porque tem muita documentação, tem muita coisa, e você percebe o embate na época, porque o que eu mostrei foi muito resultado. O processo de formação para que dê esse resultado é extremamente rico. E isso eu acho que o historiador deveria fazer junto com quem trabalha com urbanismo, para poder entender um pouco esses mecanismos. Porque é um mecanismo que tem uma sedução muito grande. Ele pega o empreendedor, ele pega o profissional. Uma vez alguém falou para mim que não gostava de ser urbanista, preferia ser arquiteto, porque ele fazia um belo prédio e assinava. E que o urbanismo era uma coisa que se perdia, melhorava uma rua, etc., se perdia. O outro tem uma autoria. Não sei, o Prestes Maia ficou com a autoria de São Paulo, né? Não sei se é uma boa autoria. Gente, precisamos terminar. Mas, olha, acho a tua pergunta extremamente importante. Eu me caraminholo isso o tempo todo, viu? E eu fiquei com muito medo de trazer essa coisa toda organizadinha, mas eu acho que eu quis trazer para mostrar como cada uma delas tem uma densidade conceitual muito forte, muito grande. Eu também fiquei aqui querendo fazer só uma brincadeira, né? Na questão de ir utilizando sempre os mesmos conceitos, é uma questão de DNA. DNA do urbanismo. É brincadeira, viu, gente? Bem, vamos terminar hoje. Agradecer a participação de vocês e da professora Maria Estela Bresciani. Vamos dar prosseguimento às atividades. Tá bom? Muito obrigado.